Olá, tudo bem? Vamos começar mais um estudo do livro Céu e Inferno. Agora vamos estudar o Código Penal da Vida Futura e esse estudo ele é um prosseguimento daquele que já começamos a fazer, seja na leitura dos casos que estão narrados no livro Céu e Inferno, seja também no estudo sobre o Purgatório. Se você não assistiu o estudo do Purgatório, tem aqui um cardzinho que você pode acessar e assistir antes do Código Penal da Vida Futura. É bom a gente dizer que o Código Penal da Vida Futura, embora tenha esse nome, né, estranho, ele não é um código que foi trazido pelos espíritos dessa maneira, né? Ele e nem esse termo, né, Código Penal, né, de penalidade, de castigo, de coisas desse tipo, ele tem muito a ver com a ideia de que todo o mal que a gente faz redunda em algum tipo de prejuízo para nós, de sofrimento. É nesse sentido que a gente teria, então, essa ideia de um código penal e de, entre aspas, um castigo, né? A gente já aprendeu que nós somos os criadores das nossas próprias dificuldades e dos nossos próprios sofrimentos. Mas a ideia do Código Penal da Vida Futura é uma dedução que Kardec constrói, né? E ele cria esse código com um resumo daquilo que ele entendeu, né? Quando observou os casos narrados aqui no Céu e Inferno e na Revista Espírita, né? Então a gente não tem que entender esse Código Penal como leis que estão escritas, mas simplesmente como um roteiro de questões importantes para a gente pensar em relação às consequências da nossa vida para a vida espiritual e também para essa vida presente. Eu vou aqui, então, compartilhar, né, a parte do Código Penal da Vida Futura, aqui na minha versão, que é essa versão aqui, está na página 97. Vamos ver, então, o que Kardec coloca aqui para a gente. O Espiritismo não vem, pois, com a sua autoridade privada, formular um código fantasia, a sua lei, no que respeita ao futuro da alma, deduzida das observações do fato. Então, é isso que é importante, não foi algo trazido pelos espíritos pronto, mas foi deduzido da observação. Pode resumir-se nos seguintes pontos. São 33 pontos, a gente vai tentar fazer uma leitura, né, ressaltando os pontos mais importantes, trazendo alguma informação complementar, né, para a gente entender o que é esse Código Penal da Vida Futura. Primeiro, os 3 primeiros itens, se não me engano, eles falam a mesma coisa, né? Todo sofrimento, tudo que a gente passa de dificuldades é decorrente ainda do nosso estado de imperfeição moral. A alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Então está aqui, né? Qualquer, a menor que seja, né, imperfeição que ainda tenhamos, acarreta funestas consequências na vida espiritual. Assim como todas as virtudes que nós temos acarretam para a gente em algum estado de felicidade. E a nossa posição espiritual, seja desencarnado, seja encarnado, é a melhor resultante dessa combinação do que nós já temos de virtude e daquilo que ainda temos de imperfeições. Isso se manifesta aqui na encarnação, mas também no estado de desencarnados. Qual é a diferença, Pedro, do estado de encarnado para o estado desencarnado? Vamos voltar, então, ao estudo do purgatório, quando Kardec diz que no estado encarnado é quando nós temos a oportunidade de expurgar essas impurezas e chegar de forma mais pura, né, com o espírito mais elevado no mundo espiritual. Se não conseguimos fazer isso numa única encarnação,
voltamos para num outro processo de purificação, encarnarmos, passarmos por esse processo de purificação e voltarmos para o mundo espiritual. Não deu ainda? Ficaram ainda muitas imperfeições? Volta. E até quando vamos ficar nesse vai e volta? Até que a nossa alma esteja purificada, né? Enquanto isso, seja na encarnação, seja na desencarnação, o nosso estado será mais ou menos feliz conforme as imperfeições e as virtudes que a gente já traga. A completa felicidade se prende-se à perfeição, isso é, a purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é uma fonte de gozo e atenuante dos sofrimentos, como então a gente já viu. Palavras grifadas por Kardec que nós também já comentamos aqui. Não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de gozo, né? A soma das penas é assim proporcionada à soma das imperfeições, como a dos gozos proporcionada das qualidades. Então, a nossa posição é única, porque cada um de nós carrega consigo uma bagagem única de imperfeições e de virtudes, então a nossa posição no mundo espiritual vai ser decorrente desse conjunto de virtudes e vícios, né, imperfeições que ainda temos. E aí ele vai só desdobrar isso, né? A alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que a que tem 3 ou 4. E quando dessas 10 imperfeições não lhe restar mais que metade ou um quarto, menos sofrerá. De todos extintas, então a alma será perfeitamente feliz. Também na Terra, quem tem muitas moléstias sofre mais do que tem apenas uma ou nenhuma. Pela mesma razão, a alma que possui 10 imperfeições tem mais gozos do que a outra que tem menos, rica de boas qualidades. Certo? Então, isso ficou bem entendido, né? Com uma diferença a mais, né? No mundo espiritual, como nós não temos o corpo, o sentir, né, do efeito negativo das nossas imperfeições, assim como o sentir dos efeitos positivos das nossas virtudes, ele é muito mais perceptível pelo espírito do que pelo espírito encarnado, porque o corpo acaba filtrando os nossos sentimentos, né? Então é como se a gente fosse algo que reduzisse a nossa capacidade de sentir o corpo, né? Então, tudo no mundo espiritual é mais vivo, seja do ponto de vista, seja para o bem, seja para o mal. 4. Em virtude da lei do progresso, que dá a toda alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como despojar-se do que tem de mal, conforme o esforço e a vontade próprios, temos o futuro aberto a todas as criaturas. Então, isso aqui essa ideia, né, é muito importante para a gente. O futuro é aberto conforme o esforço e a vontade próprios de cada um, de ir desfazendo, deixando para trás, né, as nossas imperfeições e adquirindo virtudes. Deus não repudia nenhum de seus filhos, antes recebe-os em seu seio à medida que atingem a perfeição, deixando a cada qual o mérito de suas obras, deixando a cada qual o mérito das suas obras, né? E a ideia é de que todos vamos chegar em algum momento. Podemos fazer esse processo um processo mais lento ou um processo mais acelerado. O processo mais lento é quando nós teimamos, né, nas nossas imperfeições, nas nossas viciações, vamos abrindo precedentes daquilo que a gente sabe que não deve fazer, mas faz, a gente abre precedente, né? E como é que a gente acelera esse tempo, né? A gente acelera o tempo quando a gente se esforça mais, se dedica mais, às vezes chega a fazer mais coisas do que a gente tinha pensado ou que achava que poderia, né? Então, na medida em que a gente vai fazendo cada vez mais, vai potencializando
a nossa vontade, o nosso desejo de fazer, né, e de fazer mais, a gente vai acelerando o nosso tempo. Vamos lá, item 5, dependente o sofrimento da imperfeição como gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre sem a necessidade de lugar circunscrito. Então aqui já tem uma ideia de que o céu e o inferno, eles não são um lugar circunscrito, eles são onde o espírito estiver, porque cada um traz consigo o prêmio, o seu prêmio e o seu próprio castigo, né? Independente de onde esteja. Uma alma aflita é uma alma aflita aqui, em outro país, né? Ou desencarnada. O inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras e o céu igualmente, onde houver almas felizes, né? Então, na medida em que a gente vai começando a criar uma vida feliz, desde já, nós já estamos criando o céu na Terra, né? Item 6. O bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Não fazer o bem, quando podemos, é, portanto, resultado de uma imperfeição. Então, aqui também é muito importante isso, porque o Espiritismo tem uma ideia muito positiva, né? Que vem desse berço cristão. Não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem, né? Então, toda vez que a gente deixa de fazer o bem quando pode, isso já é um sinal de imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não apenas pelo mal que faz, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Então, a nossa existência deveria ser um aproveitar constante das oportunidades de fazer o bem, sem, né, dizer, poxa, eu podia ter feito e não fiz, né? Então, se podia ter feito e não fez, perdeu a oportunidade, isso já é um sinal de imperfeição. Item 7, o espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir-se. Então, é muito comum a pessoa, né, que fez alguma coisa que não foi a melhor, né, se ver consumida pelos pensamentos que não conseguem se desligar daquele feito, né? E mesmo que o tempo passe, a pessoa vira e mexe, volta, né? E esse voltar é sempre um mecanismo da lei de Deus dizendo para a gente da necessidade de nos corrigirmos daquele mal feito, né? E aí depende daquilo que fizemos para saber como temos que nos comportar daí em diante. Item 8. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau, que não tenha consequências fatais, como não há uma única ação meritória, um só movimento da alma que não se perca, mesmo para os mais perversos, por isso que constituem tais ações um começo de progresso. Então, nada se perde, né? Nada fica oculto, tudo que é oculto será revelado, nada fica oculto, nada deixa de ter as suas consequências, para o bem ou para o mal. Tudo o que nós fazemos de bom, né, fica registrado, né, e vai nos ajudar na nossa caminhada futura. E aquilo também que a gente, né, os nossos erros, as nossas teimosias, acabam nos dificultando. Item 9. Toda falta cometida, todo mal realizado, é uma dívida contraída que deverá ser paga, se não for numa existência, se-lo-á na seguinte ou seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar numa outra vez. Então é aquilo, né? Encarnou, passa pelas dificuldades como um processo de purificação, volta, né? Se nesse processo de purificação você, ao invés de se purificar, você acaba criando mais dificuldades, bom, as encarnações são solidárias, né? As dificuldades que você criou hoje, né?
o vento que você plantou hoje é tempestade amanhã, e assim sucessivamente, até que nesse jogo, né, de aprendizados, né, de faltas novamente cometidas, né, de dificuldades que nos purificam, a gente consiga vencer a nós mesmos. O espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no mundo espiritual, as consequências das suas imperfeições. As misérias, as vicissitudes padecidas na vida corpórea são oriundas das nossas imperfeições, são expiações de faltas cometidas na presente ou na precedente existência. Então, sempre as misérias, as vicissitudes são oriundas das imperfeições. O que isso significa? Ninguém sofre por problemas alheios, né? Todo mundo sofre pelos seus próprios problemas. Os nossos problemas, as nossas dificuldades, as vicissitudes que passamos na vida são sempre uma consequência das faltas, dos erros, das imperfeições que ainda temos e vamos sofrê-la, quer na vida material, quer na vida espiritual. Pela natureza dos sofrimentos e vicissitudes da vida corpórea, pode-se julgar a natureza da falta cometida em anterior existência e das imperfeições que as originaram. Então, isso aqui é bem legal, não é? Porque muitas pessoas dizem assim, puxa, mas o que eu fiz? O que me aconteceu na outra existência, né? Na doutrina espírita, existem 2 sinais daquilo que nós fizemos nas nossas existências passadas. Um é olhar os nossos sofrimentos e vicissitudes, né? Então, às vezes, 2 irmãos, um tem uma enorme dificuldade de conseguir trabalho, mas outro tem uma enorme dificuldade, por exemplo, de, sei lá, algum problema físico, né? Então, isso já mostra, né, trajetórias espirituais diferentes, né, que acabaram derivando em tipos de problemáticas diferentes agora nessa encarnação. E o outro ponto que não está aqui, né, são as predisposições instintivas. Ele é muito paciente, ou ele é muito irritadiço, ou ele é muito isso, ou ele é muito aquilo. Todas essas nossas predisposições que vão formando o nosso caráter, né, são indícios de virtudes já adquiridas em outra encarnação ou de viciações que nós não conseguimos nos libertar ainda. E isso dá para a gente uma ideia da nossa daquilo que nós fomos nas encarnações passadas. E agora eles vão entrar, Kardec vai entrar aqui, especificamente falando sobre 3 elementos fundamentais que fazem parte desse processo de encarnação, desencarnação, de purificação do espírito, que é expiação, arrependimento e reparação. Vamos ver o que Kardec vai falar aqui para nós sobre isso. No item 11, então, a gente identifica o quê? A expiação varia segundo a natureza e gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas, conforme as circunstâncias, atenuantes ou agravantes em que for cometida. Mais à frente, ele vai dar uma explicaçãozinha sobre o que é expiação, mas eu já vou antecipar para ficar mais claro. A expiação é todo o sofrimento decorrente do mal realizado. Então, a expiação ou esse sofrimento varia de acordo com a natureza e a gravidade da falta, né? Podendo a mesma falta determinar expiações diversas conforme as circunstâncias, né? Do que aconteceu, mas de qualquer maneira, a expiação é sempre decorrente do mal realizado, a depender da natureza e gravidade daquele mal, né? Não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e duração do castigo, ou seja, desse sofrimento, porque vai depender das circunstâncias, do que foi feito, da gravidade, etc. A única regra geral é que toda falta terá como consequência um sofrimento, né? Ou um castigo, e terá recompensa a todo ato meritório segundo o seu valor também. Então, é sempre essa equivalência. As dificuldades, os erros acarretam dificuldades e os acertos acarretam
alegria e felicidade. A duração do castigo, do sofrimento, depende da melhoria do espírito culpado. A gente já viu que o nosso caminho é aberto, dependendo da nossa vontade, do nosso esforço, de melhorarmos a nós mesmos. Então, se o espírito reconhece rapidamente o erro que cometeu e busca rapidamente repará-lo, que a gente vai ver mais à frente, então isso diminui gravemente, radicalmente o tempo do seu sofrimento. Mas se ele se revolta, se rebela, diz que não foi isso, e começa, e ao invés de buscar melhorar-se, recalcitra no mal, né? Quer dizer, ou seja, faz novamente, né? Então, isso faz com que o sofrimento demore ainda mais para se extinguir. Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. Ou seja, cabe a cada um de nós encontrar o tempo para resolver as suas dificuldades. O que Deus exige, portanto, exige por termo de sofrimentos, é um melhoramento sério, efetivo, sincero, de volta ao bem. É o filho pródigo que volta no caminho, né? Desse modo, o espírito é sempre o árbitro da sua própria sorte, podendo prolongar os sofrimentos pela pertinácia no mal, como a gente já comentou, ou suavizá-los ou anulá-los pela prática do bem, como também já falamos aqui. Uma condenação por tempo pré-determinado teria o duplo inconveniente de continuar o martírio do espírito renegado ou de libertá-lo do sofrimento quando ainda permanecesse no mal. Então não tem nenhum sentido ter que esse sofrimento fique por um tempo determinado, já que, como ele está dizendo aqui, esse tempo pode ser excessivo se o espírito já se corrigiu, ou muito pequeno se o espírito ainda está completamente obstinado no mal. Ora, Deus que é justo só pune o mal quando existe e deixa de o punir quando não existe mais. Por outra, o mal moral, sendo por si mesmo causa de sofrimento, fará esse durar enquanto subsistir aquele ou diminuirá de intensidade à medida que ele decresça. Então não há muito mais o que falar sobre isso aqui. Dependendo da melhoria do espírito, a duração do castigo, o culpado, que jamais melhorasse, sofreria sempre, e para ele a pena seria eterna. Mas tem uma outra ideia também, que é a ideia de que, na medida que o espírito ele não vislumbra, né, que aquele sofrimento termine, exatamente porque ele ainda está num estado de revolta, né, isso faz com que ele perceba o sofrimento como um sofrimento de duração, né, uma pena eterna. O que não é. Porque basta que ele renove a sua disposição e ele vai ter, né, o seu sofrimento, no mínimo, atenuado. E a gente vai ver qual é a condição para atenuação do sofrimento, né? Uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é não lobrigarem o termo da provação, acreditando eterna, como eterno lhes parece, deva ser um tal castigo. Então, a gente acabou de comentar isso, a ideia do espírito perceber o sofrimento como um sofrimento eterno, né? Ele só percebe assim porque ele ainda está completamente investido ali daquelas dificuldades, daquelas imperfeições, e ainda não se dispôs a se melhorar. Então, por isso, ele vai falar do arrependimento. Agora, o lugar do arrependimento, né? Suavizando o sofrimento, né? Então, item 16. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Então, esse tripé, expiação, arrependimento, reparação, são o tripé da nossa purificação. O arrependimento, a expiação e a reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. E aí ele vai dizer qual é a característica de cada um desses três elementos. A gente já viu a expiação, né? Toda imperfeição, todo erro acarreta um sofrimento. O arrependimento suaviza os traços da expiação, abrindo pela esperança o caminho para a reabilitação.
mas só a reparação pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Então, o que ele está dizendo? Que o arrependimento abre, né, uma esperança para o caminho da reabilitação, o que dá um ânimo para o espírito, ainda que ele não tenha resolvido as suas dificuldades ainda, mas dá um ânimo de que agora eu vou poder me melhorar. Mas só a reparação, né, é que vai anular o efeito destruindo a causa. A gente vai ver depois a característica da reparação. O arrependimento pode dar-se por toda parte em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre mais por mais tempo, né? Pode dar-se no mundo espiritual ou no mundo material, não importa, encarnado ou desencarnado. Agora, aqui está aquilo que a gente tinha falado do conceito da expiação, né? Até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhes são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda em nova existência corporal. Então, a expiação, né, consiste nos sofrimentos físicos e morais que são consequentes de uma falta cometida, né? Até que você repare essa falta, você vai sentir os efeitos expiatórios decorrentes dela, né? Seja na vida atual, seja na espiritual, seja em outra encarnação. E aí agora ele vai dizer o que consiste a reparação. A reparação consiste em fazer o bem àquele a quem havia feito o mal. Então eu fiz o mal para uma pessoa, me arrependi e pedi desculpas para ela. Resolveu? Não. Agora tem que fazer o bem onde você fez o mal. É isso que está dizendo aqui. Senão não repara, né? Quem não repara os seus erros numa existência, por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência ulterior em contato com as mesmas pessoas que de si tiveram queixas e em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrar-lhes reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito. É claro que a gente sabe que, embora Kardec tenha colocado ali que ele vai estar em contato com as mesmas pessoas, nem sempre são com as mesmas pessoas, porque aquele a quem a gente fez mal pode ter nos perdoado, né? E continua a sua jornada, né? Não é obrigado a voltar numa outra encarnação conosco para que a gente faça o bem para ela. Mas, de qualquer maneira, a gente vai aprender a ter que fazer o bem onde a gente fez o mal, numa circunstância semelhante. Nem todas as faltas acarretam prejuízo direto e efetivo. Em tais casos, a reparação se opera fazendo-se o que deveria fazer e foi descurado, cumprindo os deveres desprezados, as missões não preenchidas, praticando o bem em compensação ao mal praticado, isso é, tornando-se humilde se foi orgulhoso, amável se foi austero, caridoso se foi egoísta, benigno se foi perverso, laborioso se foi ocioso, útil se foi inútil, frugal se foi intemperante, trocando em suma por bons os maus exemplos perpetrados. Desse modo progride o espírito, aproveitando-se do próprio passado, né? Ficou bastante claro aqui, né, a explicação dos espíritos, mas eu queria chamar a atenção de você, né? Depois, se você tiver o livro dos espíritos, abre lá na questão 1000, né? A questão 1000 não é uma questão muito comentada, né? Não vejo muitas pessoas comentando essa questão, mas ela é absolutamente importante para a gente pensar sobre esses pontos, né? Na questão 1000, a pergunta é a seguinte: já desde essa vida poderemos ir resgatando as nossas faltas? Ou seja,
Se a gente se dá conta que fez alguma coisa errada no passado, dessa encarnação, sofreu, se arrependeu e agora quer reparar o mal. Posso fazer isso já nessa vida? Pode, sim, reparando. Mas agora preste atenção no que os espíritos vão dizer. Mas não creais que as resgateis mediante algumas privações pueris ou distribuindo esmolas em esmolas o que possuirdes, depois que morrerdes, quando nada mais precisais. Deus não dá valor a esse arrependimento estéril, sempre fácil, e que apenas custa o esforço de bater no peito. Agora, atenção, a perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, apaga mais faltas do que o suplício da carne suportado durante anos, com objetivo exclusivamente pessoal. E agora vai chegar no ponto central que eu queria chamar a sua atenção. Ele vai dizer assim, o espírito, né? É a resposta dos espíritos. Só por meio do bem se repara o mal, e a reparação nenhum mérito apresenta, se não atinge o homem, nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. Então, a, a, a reparação não é tão simples assim. Não é um simples pedido de desculpas, não é um simples fazer uma caridade qualquer em nome daquilo que você tinha feito de errado. Não é assim, né? Só, vou ler aqui de novo, né? Só por meio do bem se repara o mal. Então, a gente já viu aqui no item 17, né? Refazer o mal para aquelas pessoas a quem você fez. Fazer o bem àquelas pessoas a quem você fez o mal, ou fazer novamente aquilo que você tinha feito de forma não boa, né? Mas aqui vai dizer, não só que por meio do bem se repara o mal, mas a reparação nenhum mérito apresenta se não atinge o homem no seu orgulho e nos seus interesses materiais. Muito bem, vamos aqui ao item 18. Os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes, cuja harmonia perturbariam. Ficam nos mundos inferiores a expiarem suas faltas pelas tribulações da vida e purificando-se das suas imperfeições, até que mereçam a encarnação em mundos mais elevados, mais adiantados moral e fisicamente. Né? É essa a nossa vida. A nossa vida é permanecer no mundo inferior, expiando as nossas faltas pelas tribulações da vida, né? Para que a gente se purifique e tenha condições de habitar um mundo mais feliz. Se pode conceber um lugar circunscrito de castigo, tal lugar é, sem dúvida, nesses mundos de expiação, em torno dos quais pululam espíritos imperfeitos, desencarnados à espera de novas existências que lhes permitam reparar o mal, auxiliando-nos no progresso. Então, é a própria ideia do purgatório, como nós já vimos no estudo anterior. Como o espírito tem sempre o livre-arbítrio, o progresso, por vezes, se lhe torna lento e tenaz sua obstinação no mal. Né? Então, a gente tem que pensar muito sobre isso, se a gente não está usando o nosso livre-arbítrio para postergar, né, a nossa libertação desse mundo de sofrimentos, que são os mundos expiatórios. Nesse estado, pode persistir anos e séculos, vendo por fim o momento em que sua contumácia se modifica pelo sofrimento e, a despeito da sua jactância, reconhece o poder superior que o domina. Então, em algum momento, né, nós perceberemos que a gente está, de fato, num caminho muito equivocado e que a gente precisa mudar a rota da nossa vida e a gente, então, passa a se predispor mais ao bem do que ao mal e a corrigir-se e a reparar os nossos enganos. Então, desde que se manifestam os primeiros vislumbres de arrependimento, Deus lhe faz entrever a esperança, né? Suavizando, então, o sofrimento. Nem há espírito incapaz de nunca progredir, votado à eterna inferioridade, o que seria negação
da lei de progresso que providencialmente rege todas as criaturas. Não tem ninguém que não seja suscetível ao progresso e ao melhoramento, né? Vamos lá, item 20. Quaisquer que sejam a inferioridade e perversidade dos espíritos, Deus jamais o abandona. Todos têm seu anjo da guarda, o guia, que por eles vela, espreita-lhe os movimentos da alma e se esforçam por suscitar-lhes bons pensamentos, desejo de progredir, de reparar em uma nova existência o mal que praticam. Então, existe uma providência divina, né, que opera, que nos ajuda, que nos fortalece nesse processo, e todos nós temos o nosso guia, um espírito protetor que está vigilante, nos ajudando no nosso caminhar, né, nos fortalecendo. E a gente vê, principalmente nos espíritos, em expiação terrestre, a presença tão marcante dos guias espirituais sustentando as almas nas suas expiações. Contudo, essa interferência do guia se faz quase sempre ocultamente e de modo a não lhe haver pressão, pois que o espírito deve progredir por impulso da própria vontade, nunca por qualquer sujeição. Então, é a voz da consciência, é um conselho que vem de um amigo, ali tem uma intervenção do amigo espiritual que às vezes a gente não suspeita, né? O bem e o mal são praticados em virtude do livre-arbítrio e, consequentemente, sem que o espírito seja fatalmente impelido para um ou para outro. E isso é muito importante, porque, afinal de contas, a gente tem que exercitar a nossa vontade para, né, a nossa libertação, fazendo bom uso do nosso livre-arbítrio. Há no Evangelho uma mensagem que diz que as primeiras encarnações, essas encarnações que nós passamos, né, a fase das encarnações, mais do que isso, né, elas têm como missão fazer com que a gente exercite o nosso livre-arbítrio. Então, tudo que a gente está aprendendo aqui, no final das contas, é saber escolher bem, é saber escolher pelo bem, né? Esse é o nosso grande aprendizado aqui nessa vida e nas vidas, até que a gente entenda, compreenda, interiorize, né, esse aprendizado pelo bem, para o bem, né, de modo a nos tirar dessa zona e desse mundo ainda de tantos sofrimentos e de erros, né, de imperfeições. Persistindo no mal, sofrerá as consequências por tanto tempo quanto durar a persistência, do mesmo modo que, dando um passo para o bem, sente imediatamente benéficos efeitos, seja encarnado, seja desencarnado. Observação. Erro seria supor que, por efeito da lei de progresso, a certeza de atingir cedo ou tarde a perfeição e a felicidade pode estimular a perseverança no mal sob a condição do ulterior arrependimento. Primeiro, porque o espírito inferior não se apercebe do termo da sua situação. E segundo, porque, sendo ele o autor da própria infelicidade, acaba por compreender que de si depende o fazê-lo cessar, que por tanto tempo quanto perseverar no mal será infeliz. Finalmente, que o sofrimento será intérmino se ele próprio não lhe der fim. Seria, pois, um cálculo negativo, cujas consequências o espírito seria o primeiro a reconhecer. Com o dogma das penas irremissíveis, é que se verifica precisamente tal hipótese, visto como é para sempre interdita qualquer ideia de esperança, não tendo, pois, por essa razão, o homem interesse em converter-se ao bem, para ele sem proveito. Então, o que ele está dizendo aqui, né? Que essa ideia de que todos chegaremos em algum momento, né, a nos purificar, poderia levar as pessoas a uma ideia de uma perseverança no mal, né? Para que eu vou fazer o bem uma hora, eu vou chegar lá, né? Mas isso vai acarretar, né, para ele sofrimentos cada vez maiores até um momento que ele vai se dar conta de que cabe a ele modificar a sua própria posição e sair daquela posição, né? Ao contrário,
a ideia de que você vai passar por sofrimentos infinitos, né, eternos, irremissíveis, né, essa sim traz uma ideia de que, bom, para que eu vou fazer o bem se nada vai me tirar desse lugar? Então, Kardec está fazendo aqui um contraponto entre essas duas doutrinas, vamos dizer assim, a doutrina de que o sofrimento decorre, né, da nossa perseverança no mal, então logo a gente busque fazer o bem, a gente modifica o nosso estado espiritual com a doutrina das penas eternas, né? Que faria com que a gente, bom, por que eu vou tentar fazer o bem se necessariamente eu vou continuar sofrendo, né? Eu estou aqui irremediavelmente no mal, né? Vamos continuar aqui. Diante da nossa lei, não procede a objeção sobre a presciência divina, pois Deus, criando uma alma, sabe, com efeito, se ela, em virtude do livre-arbítrio, fará dele bem ou mau uso, como sabe que será punida pelo mal que praticar, mas sabe também que tal castigo temporário é o meio de fazê-lo compreender o seu erro e de fazê-lo entrar no bom caminho em que a alma chegará cedo ou tarde. Pela doutrina das penas eternas, conclui-se que Deus sabe que essa alma falirá e, portanto, está previamente condenada a torturas infinitas. Aqui, né, essa questão é uma questão muito delicada e muito difícil da gente entender. Qual é a presciência de Deus sobre os nossos atos, né? Deus já sabia que a gente ia conseguir, não ia conseguir? Muito difícil pensar isso e talvez seja inócuo, né? Uma especulação que eu gosto de pensar assim, né? Uma professora numa sala de aula, ela tem a capacidade, né? E principalmente se ela acompanha alunos, né? Durante muito tempo, né? Ali na segunda, como aquela professora primária, né? Acompanha os alunos na primeira, segunda, terceira, quarto, quinto ano. Chega no terceiro, quarto ano, ela já sabe quem tem mais facilidade nisso, naquilo, quem vai conseguir passar, quem não vai conseguir passar, quem vai ficar de recuperação. Não é que ela tem uma presciência, mas ela conhece. Deus nos conhece inteiramente, né? Então, isso quer dizer que ele sabe que nós vamos conseguir ou sabe que nós não vamos conseguir? Não vejo muito sentido nessa discussão, embora Kardec tenha colocado aqui. Item 21. A responsabilidade das faltas é toda pessoal, ninguém sofre por erros alheios, já tínhamos comentado isso antes, salvo se a eles deu origem, quer provocando-os pelo exemplo, quer não os impedindo quando poderia fazê-lo. Então, isso aqui é muito importante porque se nós temos uma viciação e essa viciação acaba sendo exemplo para que outra pessoa também se vicie, então nós somos responsáveis pelo mal, nós somos responsáveis por isso, né? Pela viciação daquela pessoa. Olha que importante, né? Ou se a gente poderia impedir de fazer alguma coisa e não impede, né? Assim, o suicídio é sempre punido, mas aquele que por maldade impele o outro a cometê-lo, esse sofre ainda maior pena. Então, é sempre a ideia de que aquele que influenciou, né, uma outra pessoa a cometer um erro, ele tem maior responsabilidade do que a própria pessoa. Conquanto infinita a diversidade de punições, algumas há inerentes à inferioridade dos espíritos e cujas consequências, salvo pormenores, são pouco mais ou menos idênticas. A punição mais imediata, sobretudo entre os que se acham ligados à vida material em detrimento do progresso espiritual, faz-se sentir pela lentidão do desprendimento da alma, nas consequências que acompanham a morte e o despertar na outra vida, na consequente perturbação que pode dilatar-se por meses e anos. Então, veja só, aqui Kardec, nesse item 22, ele está colocando algumas consequências que são
mais ou menos comuns, idênticas, inerentes à inferioridade dos espíritos. Então, ele vai elencar algumas dificuldades que a gente pode enfrentar, que são mais ou menos comuns, né? Devido a estarmos todos num patamar de inferioridade relativamente semelhante. Então, uma dessas consequências está, né, na dificuldade, na lentidão do desprendimento da alma, nas angústias que acompanham a morte e o despertar na outra vida, né? Na consequente perturbação que pode dilatar-se por meses e anos. A gente vai ver a questão da perturbação quando a gente for falar sobre o passamento, que vai ser o nosso próximo vídeo, certo? Então, a gente vai deixar a questão da perturbação. Mas, é claro, se a pessoa está muito apegada à vida material, né? Aqueles que se acham ligados à vida material, e por isso a ideia de você compreender a vida espiritual seja tão importante, quanto mais apegado à vida material, mais difícil o desprendimento da alma. É isso que ele está querendo dizer aqui, né? E depois a perturbação a gente deixa para ver no item sobre o passamento. Naqueles que, ao contrário, têm pura consciência e na vida material já se acham identificados com a vida espiritual, o trespasse é rápido, sem abalos, quase nula a turbação de um pacífico despertar. Então, ele está fazendo o contraste entre aquele apegado à vida material e aquele que tem pura consciência e que já e que já se acham nessa vida identificados com a vida espiritual. Então tá aí, ó, um ponto absolutamente importante para nós pensarmos, né, que a nossa espiritualização está diretamente relacionada com a nossa identificação com o mundo espiritual e não com o apego. O que é o apego à vida material? É nós buscarmos, né, todas as felicidades nas coisas da matéria, né? Vamos lá, item 23. Um fenômeno muito frequente entre os espíritos de certa inferioridade moral é o acreditarem-se ainda vivos, podendo essa ilusão prolongar-se por muitos anos, durante os quais eles experimentarão todas as necessidades, todos os tormentos e perplexidades da vida. Então, um outro ponto, é o apego à matéria, o outro ponto deriva de uma certa ignorância sobre a vida espiritual. Então, o espírito desencarna, ele se vê como ele é e diz, eu não morri. E aí ele não se acredita morto. E isso pode demorar por muito tempo, né? Essa ilusão, né, de se acreditar ainda vivo pode demorar por muito tempo e fazer com que o espírito experimente, então, necessidades, tormentos e dificuldades maiores. Para o criminoso, a presença incessante das vítimas e das circunstâncias do crime é um suplício cruel, e a gente viu isso muito nos espíritos criminosos, a pessoa se vendo perseguida por aquele a quem ele tinha feito o mal, né? Então, aqui, o ponto é o criminoso, né? Então, a gente já viu o apego às coisas materiais, a gente já viu a ignorância da vida espiritual, agora a gente viu a consciência culpada pelo crime. Agora, o outro ponto, espíritos amergulhados em densa treva. Outros se encontram em absoluto insulamento do mundo espiritual, atormentados pela ignorância da própria posição, como da sorte que os aguarda. Os mais culpados padecem torturas muito mais pungentes por não lhes preverem o termo. Então, aqui está mostrando mais uma vez a ignorância da vida espiritual, não é? Da consciência culpada e tudo mais. Alguns são privados de ver os seres queridos, e todos geralmente passam com intensidade relativa pelos males, pelas dores e privações que a outros ocasionaram. Essa situação perdura até que o arrependimento e o desejo de reparação lhes traga a calma
para entreverem a possibilidade de, por eles mesmos, pôr termo a essa situação. Então, até quando isso vai durar? Até quando o espírito, na verdade, quiser, né? Num certo sentido, porque ele precisa entender que ele precisa arrepender-se daquilo que ele fez, né? E buscar, né, sinceramente, e não só com palavras, a reparação daquilo, né? Para o orgulhoso, então ele está falando aqui por os orgulhosos, relegado às classes inferiores, é suplício ver acima dele colocados, cheios de glória e bem-estar, os que na terra desprezaram. Então, tanto a mensagem da rainha do capítulo 2, né, quanto a passagem de Lázaro, o mendigo, né, são exemplos do orgulhoso. O hipócrita, então, está mostrando aqui uma série de probleminhas que a gente pode, que a gente às vezes se reconhece ainda aqui e que a gente pode acabar enfrentando como uma consequência no mundo espiritual. O hipócrita vê desvendados, penetrados e lidos por todo o mundo os seus mais secretos pensamentos, não há nada oculto que não será revelado, sem que possa ocultar ou dissimular. Então, tem um relato de um espírito, que agora eu não vou conseguir localizar, que qual era o sofrimento dele no mundo espiritual? A luz. Ele queria se ocultar da luz e não conseguia, porque com a luz ele era os seus erros, os seus enganos, a sua hipocrisia era facilmente desvendada. Olha só que problema. E ele dizia, essa luz que não se apaga, ai que problema, né? E ele estava num sofrimento profundo, né? O sátiro, na impotência de os saciar, tem na exaltação dos bestiais desejos os mais atrozes tormentos. O avaro, o esbanjamento inevitável do seu tesouro, enquanto egoísta, desamparado de todos, sofre a consequência da sua atitude na terra. Nem a sede, nem a fome lhe serão mitigadas, nem amigas mãos se lhe estenderão as suas mãos súplices. E, pois, que em vida só de si cuidara, ninguém dele se compadecerá na morte. Então, está aí, item 26, mostrando na hipocrisia, no sátiro, né? No avaro, né? No egoísta, no orgulhoso, né? Qual o tipo de dificuldade que nós vamos ter no mundo espiritual por conta de ainda mantermos esse tipo de comportamento. Um único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta está no repará-la, desfazendo-a no presente. Já vimos como podemos reparar o mal praticado. Quanto mais nos demorarmos na reparação de uma falta, tanto mais penosas e rigorosas serão no futuro as suas consequências. Planta vento, colhe tempestade. A situação do espírito no mundo espiritual não é outra senão a por si mesmo preparada na vida corpórea, não só na vida corpórea, né, mas no conjunto das suas existências, mas principalmente por isso que ele está falando na vida corpórea, porque na vida corpórea a gente tem a oportunidade de fazer essa purificação que a gente já chamou a atenção, né, no capítulo do purgatório e que eu recomendo que você assista. Mais tarde, outra encarnação se lhe faculta para novas provas de expiação e reparação, com maior ou menor proveito, dependentes do seu livre-arbítrio. E se ele não se corrige, terá sempre uma missão a recomeçar, sempre mais acerba, de sorte que pode dizer-se que aquele que muito sofre na terra, muito tinha a expiar, e os que gozam uma felicidade aparente, em que pese aos seus vícios e inutilidades, pagá-las-ão muito caro em ulterior existência. Então, a gente não tem que invejar as pessoas que têm uma felicidade aparente. Por quê? Porque as riquezas, como a gente aprende
capítulo, acho que 16 do Evangelho, são uma missão para o espírito e não uma fonte de prazeres materiais. Se o espírito não usa a sua riqueza, o seu poder como meio, como uma missão para ajudar os outros, isso acaba sendo um desvio, né? Um erro do seu próprio orgulho, do seu próprio egoísmo, o que vai acarretar inevitáveis consequências. Então, a gente não deve invejar, né, aos outros, né? Porque eles estão também plantando dificuldades para o futuro. Nesse sentido foi que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Os aflitos que passarem bem pelas suas provações. Certo, a misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. O culpado que ela atinge não fica exonerado e, enquanto não houver satisfeito a justiça, sofre as consequências dos seus erros. O que ele está dizendo é só simplesmente o seguinte: olha, não tem conversinha, né? Se não corrigiu devidamente o erro do passado, em alguma hora vai ter que voltar e fazer bem feito, né? Por infinita misericórdia, devemos ter que Deus não é inexorável, deixando sempre viável o caminho da redenção. Então, o caminho da redenção está sempre aberto, mas é preciso que a gente busque, né, esse caminho, se arrependa e busque o caminho e faça o processo de renovação do nosso espírito. Subordinados ao arrependimento, a reparação de... Eu vou ler de novo. Subordinados ao arrependimento e reparação, dependentes da vontade humana, as penas, por temporárias, constituem concomitantemente castigos e remédios auxiliares à cura do mal. Os espíritos em prova não são, pois, quais galés, por certo tempo condenados, mas como doentes de hospital sofrendo de moléstia resultantes da própria incúria e a compadecerem-se com meios curativos mais ou menos dolorosos que a moléstia reclama, esperando alta tanto mais pronta quanto mais estritamente observadas as prescrições do solícito médico assistente. Se os doentes, pelo próprio descuido de si mesmos, prolongam a enfermidade, o médico nada tem a ver com isso. Então, é bacana que ele mostra aqui que os nossos sofrimentos não deveriam ser vistos como castigos, mas sim como um estado de enfermidade da nossa alma, né? E que a Terra nada mais é do que um lugar de purificação, de cura dessas enfermidades. Mas a cura dessas enfermidades faz com que a gente sofra as suas consequências. Então, se você tem uma chaga aberta, você vai sentir, né, os efeitos disso, e ela vai exigir uma certa disciplina, um certo cuidado, né? E é assim que a gente deve pensar as dificuldades da vida, como algo que vem nos ensinar, nos disciplinar para uma vida diferente, para uma vida nova, né? E se, no meio do caminho em que a gente está sendo tratado, a gente acaba, por descuido, né, prolongando a nossa enfermidade, por nossa conta e risco, né? Estamos quase terminando, vamos aqui ao 31. As penas que o espírito experimenta na vida espiritual ajuntam-se às da vida corpórea, que são consequentes às imperfeições do homem, às suas paixões, ao mau uso das faculdades e à expiação de presentes e passadas faltas. É na vida corpórea que o espírito repara o mal de anteriores existências, pondo em prática resoluções tomadas na vida espiritual. Então, veja bem, tá entendendo, né? A gente, na vida espiritual, a gente vai sofrer as consequências dos nossos erros, né? E dos nossos acertos. E é na vida corpórea que a gente pode reparar o mal de anteriores existências, né? Assim se explicam as misérias e vicissitudes mundanas que à primeira vista parecem não ter razão de ser. Justas são elas, no entanto, como espólio do passado, herança que serve à nossa romagem para a perfectibilidade. Muito bem, item 32.
Deus disse não daria prova maior de amor às suas criaturas, criando-las infalíveis e, por conseguintes, isentas dos vícios inerentes à imperfeição? A graça da vida é esse processo, né? Se a gente já nascesse perfeito, a gente não teria caminhada a fazer, né? Para tanto, fora preciso que ele criasse seres perfeitos, nada mais tendo a adquirir, querem conhecimento, querem moralidade, certo? Porém, Deus poderia fazê-lo, e se não o fez, é que em sua sabedoria quis que o progresso constituísse lei geral. Os homens são imperfeitos e, como tais, sujeitos a vicissitudes mais ou menos penosas. E, pois que o fato existe, devemos aceitá-lo. A vida é assim, né? A gente tem que aprender a viver conforme a vida e não entrar numa situação, dizer, não, mas eu não quero que a vida seja assim, não vai mudar nada, só vai fazer com que o nosso sofrimento se prolongue, né? Inferir dele que Deus não é bom nem justo fora insensata revolta contra a lei. Isso que acabamos de dizer. Injustiça haveria, sim, na criação de seres privilegiados, mais ou menos favorecidos, fruindo gozos que outros, porventura, não atingem senão pelo trabalho, ou que jamais pudessem atingir. Ao contrário, a justiça divina patenteia-se na igualdade absoluta que preside a criação dos espíritos. Todos têm o mesmo ponto de partida e nenhum se distingue em sua formação por melhor aquinhoado. Nenhum cuja marcha progressiva se facilite por exceção. Os que chegam ao fim têm passado, como os quaisquer outros, pelas fases de inferioridade e respectivas provas. O que está sendo dito aqui é simplesmente que há uma igualdade absoluta nas condições para que o espírito consiga o seu progresso espiritual. Cada um tem que fazer o seu caminho, o caminho é igualmente, né, dificultoso, né, com dificuldades, né, para todos, né, e aquele que chegou na frente foi porque conseguiu, por méritos, né, e nada impede que nós consigamos vencer, a não ser a nossa ainda teimosia no mal. Isto posto, nada mais justo que a liberdade de ação a cada qual concebida, né? Cada um tem o retorno do seu trabalho. O caminho da felicidade a todos se abre amplo, como a todos as mesmas condições para atingi-la. A lei gravada em todas as consciências, a todos ensinada. Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho e não do favoritismo, para que cada qual tivesse seu mérito. É isso aí que a gente já tinha comentado, né? Todos somos livres no trabalho do próprio progresso. E o que muito e depressa trabalha, mais cedo recebe a recompensa. O romeiro que se desgarra ou em caminho perde tempo, retarda a marcha e não pode queixar-se, senão de si mesmo. O bem como o mal são voluntários e facultativos. Livre, o homem não é fatalmente impelido nenhum para um nem para outro. Então, entendemos que há uma completa liberdade, uma completa possibilidade de fazermos mais ou menos, né? De andarmos mais reto no caminho ou nos desgarrarmos do caminho, perdermos tempo, complicarmos a nossa marcha. Tudo isso vai depender de cada um de nós. Em que pese a diversidade de gêneros e graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da Vida Futura pode resumir-se em 3 princípios. Primeiro, o sofrimento é inerente à imperfeição, assim como, né, a felicidade à perfeição, ou pelo menos as nossas virtudes já adquiridas. Toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais inevitáveis, assim como a moléstia pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mister uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. 3. Podendo todo homem libertar-se das imperfeições por meio da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a sua vida futura. Então, temos uma vida aberta pela frente, né? Cada um segundo suas obras, no céu como na terra, tal é a lei de justiça.
Então, tá aí, né? Código Penal da Vida Futura, lido, comentado, para nós pensarmos, e no próximo estudo faremos sobre o passamento, que é o momento, né, que nós vamos, aquele instante do desprendimento do espírito, o instante da morte, que é a ideia do passamento. E na ideia do passamento a gente vai ver algumas ideias aqui do Código Penal da Vida Futura, principalmente aquela ideia de que quanto mais apego à vida material, mais difícil o processo de libertação do espírito, e a ideia da perturbação, né, que é um termo que eu não gosto muito, mas que está lá, Kardec usa. Tá certo? Te espero então no próximo estudo sobre o passamento. Grande abraço, fique com Deus e até